E aí pessoal, tudo bem? Boa noite a todos, é um prazer estar com vocês, fazendo uma live no Instagram, que é um negócio para mim diferente, é um negócio realmente confuso, é um negócio que não é da minha geração, né? De educadores aí fazendo conteúdo, mas de qualquer maneira eu vou aprendendo, cada dia eu aprendo um pouquinho mais. E hoje aqui eu vou fazer uma live, boa noite pessoal que está aí acenando, né? Eu vou fazer uma live com o Gessé. O Gessé fez um livro, escreveu um livro sobre finanças para servidores públicos. E eu achei o conteúdo muito bom, ele me convidou para fazer o prefácio do livro. Então eu fiz o prefácio, li o livro todo naturalmente, né? Fiz o prefácio e achei uma contribuição excelente na parte de finanças pessoais, especificamente num público que às vezes a gente não cobre, às vezes a gente não faz esse tipo de conteúdo, porque a gente, quando vai fazer um conteúdo, você pensa na maior parte das pessoas, né? Aquilo que vai ser útil para o maior número de pessoas. Aí o Nani dizendo aí, fala Bona, saudades, man. E aí, Nani, beleza pura? Saudade de vocês aí também, todos. E aí, no caso, ele fez esse conteúdo focado exatamente no servidor, no público, né, que tem algumas características especiais. Eu achei muito legal, e aí eu convidei ele para a gente bater um papo sobre o livro, as ideias dele, que o lançamento, se não me engano, é amanhã, no dia do servidor público, e eu acho que vai ser uma contribuição muito boa. Eu até no prefácio coloquei, pelo aquilo que eu li, que eu achava que aquilo deveria ser um kit, devia fazer parte do kit de boas-vindas do servidor público, né? Na hora que ele entra no serviço público, porque a gente sabe, eu já tive a oportunidade de trabalhar em banco também, muita pouca gente sabe, mas, por exemplo, trabalhei um tempo no Banco do Brasil e realmente a situação do servidor público, de uma maneira geral, com relação ao crédito consignado, é realmente muito recorrente. Então, isso, num primeiro momento, né, aquela sensação de estabilidade, tudo dá confiança para que o crédito seja tomado, mas isso, se não for bem conduzido, vai trazer alguns impactos que podem se prorrogar pela vida toda. E aí, o poder de consumo, a segurança, tudo isso é afetado, porque se você tem essa conduta durante toda a sua vida, você praticamente vai trabalhar grande parte dela para pagar juros, para pagar impostos, incidentes sobre tanto as operações financeiras quanto os impostos mesmo, que já tem uma carga, né, na renda das pessoas, e aí a sua vida vai ficar mais difícil, né? Aquelas pessoas que, que optam que tem essa situação acabam ficando com a vida um pouquinho mais difícil. Bom, eu não sei aqui o que eu tenho que fazer, se eu tenho que convidar, se o GC vai entrar aqui e eu consigo, ele solicita, isso aqui eu sempre apanho dessa ferramenta, deixa eu ver, não é aqui, transmitir ao vivo com, eu acho que é aqui, hein? Eu acho que é aqui, tá aqui, meu amigo Gessé. Tá aqui, ó. Enviar a solicitação. Acho que foi a solicitação para ele. Vamos falar desse tema hoje que eu acho extremamente relevante, até porque, como eu falei antes, a gente acaba não produzindo muitos temas sobre esse assunto, né? Então acho que é uma coisa boa. Se você, por outro lado, tem essa questão de crédito na sua vida, se isso também acaba te atrapalhando um pouco, se você quer algumas dicas de como lidar com isso, o conteúdo também vai trazer bons insights para você. Pode ficar na boa aí acompanhando esse nosso bate-papo agradabilíssimo, sem dúvida alguma. Bom, o Gessé entrou aqui, eu adicionei ele, estou aqui naquela fase onde eu vou enrolando aqui para ver se o negócio funciona, né? Cadê? Vamos ver aqui. Vamos lá. Ó, deu uma mensagem, não está conseguindo participar. Peraí, vamos lá.
novo. Bom, enquanto isso eu vou falando com o pessoal. Bruno, Alessandro, William, Felipe, Gisele. Opa, Gessé, beleza, meu rei? Opa, André, tudo bem? Boa noite a todos, a todas que estão aqui conosco. É um prazer falar contigo pessoalmente, né? Já te escutei muito nas minhas viagens para o interior, os podcasts, os vídeos, é bom estar falando aqui contigo. Que legal. Bom, Gessé, é um prazer fazer esse conteúdo com você hoje aqui. Fiquei muito feliz quando você me convidou para prefaciar, né? Eu recebi a informação, o pessoal que recebe os nossos e-mails, contatos e tal, me passou, e eu falei, pô, pede para ele mandar o livro, que eu vou ler tudo, obviamente, né? E estava até numa fase ali que eu acho que eu não consegui ser muito rápido, mas eu falei, não, esse aqui não vai ficar sem. Li o livro, quando eu li, eu li muito rápido, eu comi o livro, foi rápido a leitura e foi um prazer, foi uma leitura muito bacana. Você, não sei se você sabe, se você já acompanhou o que eu falo de vez em quando, mas eu trabalhei no Banco do Brasil um tempo, né? Então, em atendimento. Então, ali, devido à folha de pagamento dos servidores públicos federais, realmente aquilo que você relata no seu livro, eu presenciei no lado do atendimento para o servidor na parte de crédito consignado e tal. Então, isso tudo era uma realidade inegável, né? E é muito grande essa realidade do ponto de vista do servidor no vício que às vezes ele tem, com um excesso de confiança, em tomar o crédito e fazer daquilo uma atitude recorrente. E eu estava conversando aqui antes de você conectar com o pessoal, dizendo justamente o quanto que essa atitude ao longo de toda uma vida faz com que a pessoa pague muitos juros e deixe de realizar uma série de coisas, né? Então eu queria que você se apresentasse para o pessoal, ficasse à vontade aí para a gente começar o nosso bate-papo. Pronto. Sou piauiense, mas atualmente trabalho no Maranhão, sou defensor público, mas eu entrei no serviço público com 19 anos, como estagiário, depois aos 22 como servidor do TRT e agora como defensor público. Assim, pude observar nessa minha caminhada que desde o início daquela remuneração inicial, lá do salário mínimo, até o teto do funcionalismo, por incrível que pareça, os problemas financeiros são muito parecidos. Né? Por quê? Porque acaba que gasta mais do que ganha, confiando na questão da estabilidade, que ela é uma garantia não apenas do servidor, mas na sociedade ter um servidor público mais independente para atuar. Né? Mas essa estabilidade acaba fazendo com que o servidor fique naquela excesso de segurança, né? Sabendo que no próximo mês vai ter o salário, pensando, não, eu vou gastar aqui mais esse mês, mas no próximo mês eu recupero. E aí, por conta disso, vai gerando uma série de acontecimentos. Eu mesmo, quando eu comecei a estudar finanças, né, alguns anos atrás, por necessidade, né, ter caído em muitos erros também, como muitos servidores públicos, eu comecei a entender que a grande dificuldade era a mentalidade, né, que a gente tinha, que é um pouco diferente da iniciativa privada, por conta desse excesso de segurança. E aí, quando foi agora na quarentena, já vim estudando há um bom tempo, eu sentei, inclusive para concluir o livro jurídico que eu estava fazendo, né, sobre minha atuação, mas aí eu tinha tanto livro ali, eu ia estudar livros que eu gosto muito, mas aí eu olhava um livro de finanças e tal, e aí aquilo me atraía mais, eu comecei a escrever. E assim, eu via muitos colegas que estavam preocupados com medo do salário atrasar, com medo do que foi realmente ventilado, acabou não tendo, né? Mas assim, eu percebi que estava muita gente sem ter um meio que era de emergência, né? E assim, aquilo tudo que eu já vinha aplicando na minha vida pessoal, eu vi que seria interessante eu compartilhar, né, esse conhecimento, e foi isso que levou. Então, o livro ele saiu, que eu nem vi, assim, foi um parto natural, digamos assim. Apesar de eu ser Aham. o pai do livro, você é o padrinho, mas a coisa saiu muito, muito rápido, assim, foram uns 4, 5 meses, mas que condensaram apenas o conhecimento que eu já vinha buscando, né? E assim, não só de livros, mas hoje a gente tem a possibilidade de ter várias fontes de conhecimento. Logicamente, o Sim. livro é indubitavelmente o mais importante. Mais vídeos no YouTube, no podcasts, até redes sociais também, tudo. Dá para a gente ter um site, uma coisa interessante, e isso vai gerando, né?
Eu me lembro de um vídeo teu, você falava muito da questão da Zé Boletada, né? Você fala muito da questão do fundo de alface, Zé Boletada. O Zé Boletada é aquele que está acostumado a só pagar boleto, né? Você acha que É, você falou até no caso de uma pessoa que falou para o pai, né? Que o pai não conseguia investir, né? E aí o filho criou um carnê para ele pagando boleto de investimento, né? E a é gente tem muito verdade. com Isso é um isso. fato real. Isso é um fato real e curioso, porque, na verdade, o que que acontecia? Existia um clube de investimentos, quando eu trabalhava na empresa de assessoria e tal, e esse clube de investimentos tinha pessoas conhecidas. E aí o filho dele queria que o pai falou, meu pai não junta nada, ele gasta tudo, ele chega lá e vai pagando boleto. Eu falei, olha, o clube dá para ele aportar por boleto, enfia o boleto lá no meio. E foi assim que ele fez. Ele enfiava o boleto lá na mesa e o pai ia pagando todos os boletos, e foi a maneira que ele fez para o pai juntar uma grana. E depois teve algum problema lá, não problema, mas alguma necessidade, e ele tinha juntado durante um bom tempo aquele recurso. Então, foi uma maneira útil para ele, entendeu? Mas o Zé Boleto é justamente isso. E para reforçar alguns pontos disso que você está falando, que a gente está conversando, eu me lembro também, logo quando eu comecei a trabalhar com educação financeira, em Vitória, no Espírito Santo, que aconteceu uma situação assim. É, um grupo me procurou. Na verdade, acho que estou confundindo, não lembro se foi exatamente em Vitória, o grupo não. Mas eles me procuraram para fazer um curso presencial. E aqui naquele curso presencial, eram pessoas do Poder Judiciário que ganham lá pertinho do teto, né? Era um grupo específico, se não me engano, eram magistrados. E aí, o que aconteceu? Aí eu falei, tudo bem, aí fomos ter a reunião para preparar o tema, o que seria, né? Eu falei assim, o interesse é o quê? Bolsa de valores, investimento de uma forma geral? Não, não, o interesse é finanças, porque o nível de endividamento da turma está elevado. E aquilo me chamou muita atenção e eu nunca, nunca, nunca perdi aquilo de mente, da minha visão, porque aquilo foi uma comprovação daquilo que a gente fala, de que não é só o aumento de renda que vai resolver uma situação financeira. Então, naqueles casos, nós tínhamos a comprovação de pessoas com nível de renda elevadíssimo e que tinham problemas financeiros. Então, aquilo foi uma prova cabal de que, para mim, prática caindo na frente, além das minhas próprias experiências pessoais e das pessoas que eu lidei, mas uma prova cabal de que a renda elevada não é suficiente para resolver os problemas financeiros, né? Então, achei muito legal. E uma coisa também, lembrar aqui que enriquece muito o seu trabalho também, você como alguém que está vinculado ao serviço público, né? Também que você relata as suas experiências e como você ultrapassou. Então, é uma coisa que dá muita credibilidade no conteúdo, porque é uma situação real vivida, não é uma ficção, né? Então, assim, as suas experiências, as suas reflexões. E eu concordo também com você quando você fala do livro. Eu acho que o livro é muito importante, porque quando a gente faz um conteúdo de 3, 5 minutos, você tem que pegar uma coisa muito rápida ali, não dá para você aprofundar. E quando você elabora um livro, você tem que se preocupar com todo o encadeamento das ideias, a evolução, como que isso vai fazer. Então, eu acho que, em termos de conteúdo, a leitura ela é riquíssima e jamais... Não, agora eu vou falar algo radical. Mas jamais eu acho que ela é substituída. Sim, a gente tem os insights que a gente coloca, mas ela não vejo ela como substituída pelos conteúdos pontuais que às vezes a gente faz, né? Então, os conteúdos são pontuais, tanto é que num curso você consegue ter mais informação, porque tem encadeamento, na leitura, porque vem muitas ideias, muitas teorias. Então, acho que é fundamental as pessoas não perderem o hábito da leitura, mesmo diante de tanta informação tecnológica disponível, porque é essencial. Bom, já te interrompi aqui, desculpa, mas vamos lá, voltando. Fala um Não, eu pouquinho estava do aqui só livro para a ouvindo. gente. Eu já estou acostumado a ouvir tua voz, assim, nas viagens, no Maranhão, eu fico ouvindo os áudios. E André, o áudio tá bom, tá? O áudio meu? Tá bom sim, aqui para mim tá Ah, ótimo. certo. Não é porque minha esposa botou aí, que o áudio não tá muito baixo, tu sabe, né?
Você está Inclusive, eu agora, queria... peraí, você falou no começo, mas eu perdi. Você está no Maranhão agora? Ou Piauí? Isso. Ah, você Não, está no mas estou no Maranhão. Maranhão. Então, você Isso, está no isso. Maranhão e eu estou em Florianópolis agora. Quer dizer, a gente está de norte a sul do Brasil trazendo esse Exatamente. conteúdo aí. Muito bom. Ó, Mas diga André, eu lá, queria fale até mais sobre o aproveitar livro. aqui. Minha esposa, ela está aqui, né? Está ouvindo. Queria agradecer porque é na parte final aqui. Além dela ter me inspirado, ela foi minha coautora. Oh, minha coautora. Uhum. Não foi minha coautora, viu? Ela foi minha. Ah, o que é microfonia? Que tá todo mundo dizendo que está com microfonia. Tu tá ouvindo direito, André, o áudio? Não, tô. De vez em quando a microfonia é quando dá aquele barulhinho, mas normalmente eu só ouvi em show. Mas o que eu tô vendo é que às vezes ele dá um pequeno eco, alguma coisa assim. Mas, cara, para mim isso é porcaria do Instagram. O Instagram, quando ele acabar de fazer essa ferramenta, porque ele não deve ter acabado de fazer essa ferramenta, isso deve ser experimental, né? Porque quando ele acabar, eu acho que vai ficar melhor. Mas eu tô conseguindo te entender normalmente. Ah, certo, certo. É, não, um momento aqui, um momento. Pronto, acho que agora. Melhorou? Melhorou. Ah, pronto. É porque eu tinha colocado o fone no notebook. Passou. Ah, Sim, André, voltando aqui. A gente perdeu um pouco aqui, mas eu acho que o som agora ficou melhor, né? Pronto. André, entendi. continuando aqui, a gente perdeu um pouco em relação à questão do livro. Pois é, aí veio com essa intenção de difundir esse conteúdo, né? E assim, foi um conjunto, né, de informações que foram chegando. Primeiro, quando eu pesquisei, não tinha muita coisa em relação à questão de finanças comportamentais, mas era realmente a questão mesmo de investimento. E Sim. quando a pessoa ainda não está equilibrada 100%, ainda está devendo, ela vai para esse mundo de investimentos e ela fica o tempo todo vendo coisa de como chegar ao primeiro milhão e tal, não sei o quê. Mas quando a pessoa quer apenas sair do vermelho, né? E aí eu fui no meu processo, consegui, graças a Deus, resolver e partir para os investimentos. E eu vi, não, é interessante eu sistematizar isso e passar para os conteúdos, principalmente são quase 12 milhões de servidores. Quase 12 milhões de servidores. E a gente vê nas estatísticas, por exemplo, o crédito consignado, o servidor do setor público, ele faz 10 vezes mais do que o da iniciativa privada. 90% cerca é do servidor público. E a gente foi, né? Aí o que me ajudou também? Os vídeos, né? Eu falo, a leitura é importante para você ter um ponto de partida. Mas nem todo momento você está ali com aquela paciência de Sim. ler, você tá correndo, bota o fone de ouvido, escuta as lives. Quantas vezes eu correndo, eu fui ouvindo ali as coisas do Baster, ouvindo as coisas do Serbaz, você mesmo e tudo, e foi gerando autolivros. E aí saiu o livro, né? Eu espero assim. Eu queria saber a tua impressão também, assim, mais sobre o livro. Não, eu achei realmente sensacional. Achei que, de fato, você foi num nicho que é um nicho que não se atenta para isso. Primeiro, que não tem conteúdo específico, muita coisa disponível para o servidor público, né? Porque quando o pessoal de educação financeira vai fazer, você tenta dar uma informação que seja útil para o maior número de pessoas possível. E o servidor é um número menor em quantidade de pessoas. Então acaba ficando. Eu mesmo já recebi um monte de mensagens assim nas mídias sociais. Pô, Bona, fala um pouco da realidade do servidor público, que eu também nunca fiz específico. Então, quando eu li, eu achei o livro muito legal. Ele dá os passos, ele dá dicas práticas. Eu acho que ele tem um valor muito grande, não apenas para o servidor, mas ali quando o servidor lê, eu acho que ele consegue se identificar muito bem com aquelas questões que você coloca no livro. Então, ele acaba sendo um manual riquíssimo de cuidado que aquele servidor deve ter, por exemplo, desde o momento que ele entra no serviço público. Normalmente a gente sabe que existe um período de estudo, que a pessoa se dedica, às vezes ela sai de trabalhos, ela fica um tempo passando, investindo naquela carreira que ele quer, e depois, quando passa, entra uma coisa que é o déficit de consumo, né? A pessoa Isso. ficou tanto tempo se restringindo e que naquele momento ela quer chegar e dar uma gastada para poder tirar o tempo perdido. E às vezes isso vira um hábito e virando um hábito, vira um problema de longo prazo, onde ela vai ficar pagando juros a vida toda. Eu me lembro
muito bem na minha experiência enquanto eu trabalhei no Banco do Brasil, que tinham servidores que era assim, o cara ia pagando, 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 aí passava não sei quantos meses, ele voltava e falava, pô, será que se eu renegociar não abre mais uma margenzinha para mim? Ele ficava no limite da margem do consignado. Então passava mais não sei quantos 3 meses, voltava para poder pegar mais um pouquinho, pegar mais um pouquinho. Então, assim, ficava totalmente tomado. E era muito ruim, porque, de fato, se a gente pensar que isso é um sonho para uma pessoa, tá no serviço público, etc. e tal, depois ela não usufrui o tanto que ela poderia, ou pior, cria problemas para ela, né? Dificuldades que podem atrapalhar a realização dos demais sonhos, né? Lógico, Gessé, que, por exemplo, eu penso muito que assim o servidor ele deve ter, e você fala no livro as precauções todas, né? Reserva de emergência e tudo, e até o Valderi aqui, que foi meu aluno, também está trabalhando com educação financeira já tem um tempo, ele também milita aí na área. Ele coloca uma questão aqui, Bona, você acha que a reserva de emergência modifica o prazo de 6 meses para o servidor, para o funcionário público? E aí eu vou jogar a minha opinião e você fique à vontade também para colocar a sua, Gessé. Eu entendo que sim, porque se por um lado o servidor público ele tem a sensação de uma segurança, por outro ele não tem controle sobre os aumentos que ele vai ter, sobre situação fiscal do país, e isso tudo é político que coordena. Então, eu acho que ser prudente também no caso do servidor faz muito sentido, já que aquela sensação de estabilidade ela é trocada por menos capacidade dele próprio tomar atitudes mais rápidas ali, crescer na carreira, ele está um pouco mais engessado. Então, da mesma maneira, eu entendo que ele deva ter essa precaução e também ser previdente, né, no sentido de... E quantas vezes a gente não já viu, às vezes, por exemplo, os servidores estaduais de alguns estados da federação já tiveram dificuldade de pagamento, e aí a pessoa fica com problema, fica com coisa atrasada, aí aumenta o problema do crédito e tal. Então, eu acho que faz muito sentido, sim, o uso da emergência também. O que você acha, José? Eu falo exatamente isso, que antes o pessoal falava muito, olha, o servidor público tem que ser 3 meses, mas até no livro eu já falo, olha, eu acho que tem que ser 6 meses. Eu falo justamente, tem alguns atrasos recorrentes. Rio de Janeiro, Minas, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, do norte ao sul já estão atrasando salário, né? Então eu já falo essa questão de 6 meses, né, para o cargo efetivo. E se for aquele encargo em comissão, que é natureza precária, né, que pode sair a qualquer momento, aí tem que ser igual da iniciativa privada, igual ao autônomo, né, pelo menos 12 meses. Agora, a grande questão é que o pessoal pergunta, mas se eu estou no vermelho, como que eu vou fazer uma reserva de emergência, né? E aí é isso que a gente aborda, né, que é a questão da pessoa, ela tem que primeiro criar o hábito de cuidar da vida financeira. Porque geralmente as pessoas recebem um salário, pagam os boletos, né? Tem gente que paga até o boleto do vizinho, né, Bona? Eu já paguei, é verdade, eu já paguei. É bem lembrado, bem lembrado. Quem não sabe, eu não lembro qual o nome, mas o dia que eu paguei realmente uma conta de energia elétrica do vizinho, aí depois que eu paguei, eu falei, pô, mas essa conta tá diferente, esse valor. Aí que eu olhei, era outro nome. Aí eu fui lá, imprimi, grampeei o comprovante, fui lá na portaria e falei, olha, eu peguei errado a conta aqui, mas você já entrega pago para a pessoa. Ela ganhou aí a conta, né? O nome do vídeo é a maior boletada da minha vida, é mais ou menos assim. Tá lá no canal. Isso, é legal. É isso daí mesmo. E aí a gente paga o cartão e tudo, vai pagando o cartão, e aí não poupa, né? Que geralmente o pessoal só poupa quando acaba o mês, o que sobra. Só que sempre vai ter uma despesa. Então, assim, uma das regras mais importantes que a gente tem é tirar logo o primeiro, né, para você, né? Até naquele livro lá do 80-20, do 80-20, ele fala, se o nome do autor, ele fala que estava numa palestra e ele perguntou para o público, né? Quem já leu O Homem Mais Rico da Babilônia? Aí praticamente todo mundo falou, né? Que tinha lido. Aí ele fala, quem faz a regra principal e única principal do livro, que é tirar 10% para si? Ele diz que só 10%, 5% levantou as mãos.
né? Então a gente acaba deixando de fazer o que é mais simples, né? Porque se você, digamos, ganha 4.500, tem um aumento para 5, né? O ideal é que aqueles 500 você não incorpore no seu orçamento, né? A lógica, mas tem inflação, mas aí a gente tem que fazer a compensação, né? E depois a gente pode falar um pouco sobre essa questão da inflação, que a gente tem essa percepção que a inflação acabou, quando não é verdade, né? Não é. Quando a gente pega de 1º de julho de 94 para 2019, teve mais de 370% de inflação. Basta a gente lembrar o preço de uma cerveja, que era R$1, Sem dúvida. né? Sem E dúvida. agora é quase R$10, 6, R$10 uma cerveja, né? Então tem inflação e a gente acaba não percebendo. Inclusive essa é uma das características que eu coloco lá no livro da mentalidade financeira do servidor público, né? Que a gente tende a desconsiderar a inflação. Porque o empregado, o empresário, ele pode compensar a inflação aumentando o valor do seu produto. Mas já o servidor público não. A gente tem que ter luta salarial, plano de cargo e salário, e isso não tem essa velocidade toda, né? E agora tem a restrição que só vai poder ter aumento em 2022, que é uma restrição justa, diga-se de passagem, né? Considerando todo o sacrifício que a sociedade já fez, né? E antes, eu queria só fazer aqui um parênteses, né? Que amanhã é o dia do servidor público, né? Eu corri com o lançamento do livro para ser nessa data, justamente em homenagem ao servidor público, para trazer um ponto de reflexão. Eu gostaria de desejar, né, felicidades para todos os colegas que estão assistindo aqui, que ainda vão assistir, e dizer que nós, você da iniciativa privada, nós temos realmente uma visão da sociedade que não é 100% correta. Logicamente, tem pessoas que deixam a desejar, mas a gente sempre tem que ter noção que servidor público, ela não pode ser encarada como uma expressão autônoma, ela tem que ser encarada como um derivado de servir ao público, né? Eu sempre falo isso. Então é isso que a gente busca quando a gente fala, até no livro, como aumentar o seu salário, que eu falo sobre algumas formas, como gratificação, isso e aquilo, mas é sempre dentro de uma perspectiva de ter uma melhoria do serviço público. Porque se você tem um acréscimo salarial, com uma adicional de gratificação, e se você não melhora o salário, o serviço público, você é um parasita mesmo, entendeu? Se você tem uma adicional de qualificação, você tem uma adicional de qualificação e não melhora o serviço público, a governança e tudo, então realmente não é correto, né? Então isso eu acho que grande parte todos que estão me vendo aqui, que eu vi rapidamente aqui, são colegas aqui, promotores, defensores, juízes, delegados, vários amigos aqui, procuradores, e essa geração que eu convivo, a gente tenta buscar esse serviço público realmente melhor, né, para a população. Eu acho que o que você falou, eu resumiria numa frase que você vê assim, é ser efetivamente um servidor público e não servir-se do público, né? Um pouco dessa visão de que assim, cara, eu estou aqui para fazer um bom trabalho. Você fala isso no livro, eu achei muito legal também você colocar isso, porque é uma coisa que é meio tabu de dizer, né? Então, eu achei muito, muito legal. A Jéssica aqui está dizendo assim, ó, desde o cursinho a pessoa já fica empolgada com as coisas que ela vai poder comprar. No primeiro contra-cheque já financia um carro. E é verdade, né Jéssica? Exatamente. Quando eu vi esse teu texto lá no site, andrebona.com.br, né, até ficar a dica aqui para todo mundo acessar, quando você falou sobre déficit de consumo, pronto, era isso que eu estava procurando. Então, assim, você conseguiu resumir bem. Rapaz, eu lembro demais eu estudando para concurso, como é que a gente tem uma expressão aqui, torando-me seco, né? Indo para a universidade, para o RU e tudo, aquela vida de estudante. E assim, isso motiva você a estudar, né? A ter uma vida melhor. Isso motiva você a estudar. Mas você também não pode comprar tudo de uma vez. Se você pegar, tomou posse, aí geralmente acaba tem umas contas lá para pagar. Aí já financia o apartamento, financia o carro, compra um iPhonezão, não sei nem qual número que tá, o iPhone, um Samsung S20. Até um detalhe, sempre que saía um Samsung S6, eu comprava o 4, aí agora eu comprei o S10. Aí quando eu vi lançado foi o S20. Então assim, você nunca tem como conseguir alcançar, né, esse tipo de bem de consumo, né?
E aí é isso, você em top de parcelas, né, em top de parcelas, aquilo que você compra traz gastos extras, o carro. Olha, parece que a pessoa compra um carro, ela cega. Ela não pensa que tem seguro, ela não pensa que tem PVA, não pensa em nada, só pensa no carro, só pensa passando na frente do lugar e as pessoas vendo, né? Isso vai gerando, é o que o Robert ele fala, que é a corrida dos ratos, né? A gente vai Exatamente. comprando uma coisa, e aí ela vai aumentando o valor, e isso vai. E aí vai para o consignado, vai. Chega um momento que a pessoa fica com uma dívida impagável e pode até chegar a um suicídio, uma coisa mais grave, né? Que é isso que a gente não Sim. quer. Eu não sei se Que, você que a- lembra lá no livro, eu falei isso. Sim, você falou isso aí. E existem casos assim, né? Porque imagina a pessoa sonha tanto com aquilo e por não lidar bem com aquilo depois que conquista, ela pega todo aquele trabalho, aquela dedicação que ela teve e bota a perder porque não soube lidar com aquela situação e aquilo virou um problema, né? O próprio Robert Kiyosaki, lá no livro Pai Rico, Pai Pobre, pelo que eu me lembro, que tem muitos anos que eu li, né? Eu li a primeira vez, foi em 2001, 2000, sei lá. Ele fala que muitas pessoas usam um aumento de renda para gerar dívida. Nesse sentido aí, é exatamente isso. Porque você tem o poder da alavancagem. E se você começa a ter alavancagem financeira, você está aumentando o seu risco. O risco de qualquer coisa que sair do trilho, você vai passar maus lençóis aí para poder recuperar, né? E você deu um exemplo aí, por exemplo, hoje uma pessoa vai lá, ela tem o hábito de fazer um financiamento de carro, normalmente é um hábito, ela vai aumentando o carro, né, o valor do carro, Sim, mas sempre vai dando o carro e financiando a diferença, dando o carro e financiando. Então, no final da vida, uma pessoa compra 6 carros, mas paga 18. Sei lá, se considerar que ela troca a cada 5 anos. Então ela pega o equivalente a 12 carros e entrega para o banco. Agora, se você pegar hoje 12 carros, olha que quanta coisa legal que dá para você. Não estou falando nem investir, não. Estou falando de ter uma qualidade de vida mesmo gastando. Agora, fazendo um balanceamento, você investe bem também e também sim, é, sim. vai fazer ter a sua qualidade de vida que nem. Assim, eu acho que eu também vi na sua leitura isso, é uma coisa que assim é um ponto de reflexão, são pontos de reflexão, são ideia para ninguém entrar em maus lençóis, né? Mas também eu também não sou a favor, por exemplo, de uma pessoa ter uma vida extremamente miserável, sem de pão dura, porque não quer gastar nada, não quer Não. vivenciar as suas conquistas. Eu acho que faz parte, até porque isso te motiva a continuar, vai ter uma recompensinha e tudo e tal. Então eu acho que se a pessoa lidar bem com isso, ela realmente vai caminhar bem. O Robson aqui está dizendo que geralmente só vemos obras voltadas para quem está no nível de investimento e nunca para quem está no vermelho mesmo. E não quer investir, mas apenas equilibrar as finanças. Está aí o livro. O Gustavo disse que o livro foi lançado certamente, será um manual para diversos cifrões. Eu mesmo escrevi isso no prefácio. Eu falei que eu acho que você tinha que pegar lá e o pessoal tinha que colocar isso no kit de boas-vindas. Está aqui, você entrou, servidor, toma aqui. Porque é menos problema para a vida toda de uma pessoa que saiba lidar com isso, né? E aí eu entro num tema que é o seguinte, é um pouco dessa importância dessa educação financeira para esse servidor. Como é que você... E um pouco da mentalidade do servidor de uma maneira geral. Você já deu uma visão geral, né? Mas eu gostaria que você falasse mais sobre isso, porque tem inclusive pessoas aqui que estão acompanhando, que são servidores públicos, e tem aqueles que almejam chegar lá. Então, que cuidados você destacaria assim, para não cair nessa corrida dos ratos, ou num nenhum tipo de armadilha nesse sentido, você que efetivamente vivencia isso aí? Só aqui um detalhe, vamos aqui ler aqui os comentários aqui rapidamente. Fica à vontade. Tem um comentário aqui da Silvana, que eu não queria perder. Ela fala que não é para a família inteira, né? E uma coisa que eu até falo lá no livro, quando eu falo a carta aos servidores que estão há 10 anos de se aposentar, que tem muitos servidores nessa faixa que eles acabam por sustentar a família toda, né? Eles vivem como pronto-socorro financeiro, né? Eu vi essa Verdade. expressão
no livro Milionário Mora ao Lado, e eu gostei muito dela, porque a gente tem que evitar isso, porque é ruim tanto para quem sustenta, né? Porque não vai ter recursos para a sua velhice, e aquele também que está sendo ajudado demais, né? Não vai andar com as próprias pernas. Então, tem que ter um balanceamento melhor sobre isso. Eu achei interessante esse ponto que ela falou. Em relação aos novos servidores, né? Aqui no nosso livro eu falei sobre o déficit de consumo, né? E os principais erros, né? Que eu vejo, né? Que é ostentar, achar que o limite da conta e do cartão fazem parte do orçamento, pensar que o futuro está garantido. Olha, quando eu me lembro, Bono, quando eu recebi meu primeiro salário de servidor público, em 2005 eu trabalhava em São Raimundo Nonato, lá no sul do Piauí. E aí quando caiu o primeiro salário, eu fui na padaria e tal, fiquei pensando, rapaz, meu futuro está garantido. E assim, em tese, estaria se tivesse com a inteligência financeira, se tivesse... o caminho teria sido mais tranquilo do que foi, mas valeu a pena, né? Porque com as dificuldades que a gente se forja, né? Gastar muito no casamento, né? Gastar muito no casamento, não falar sobre finanças com o parceiro, que eu acho assim um erro muito grave, que às vezes tem gente que acaba se endividando porque tem medo de falar para o parceiro ou para a parceira a real situação, né? E acaba fazendo empréstimo para encobrir aquilo. Não ter reserva de emergência, comprar um carro financiado, acomodar-se e parar de estudar. Porque às vezes a impressão que tem é que a gente estuda tanto para passar no concurso, que aí depois que passa parece que a gente dá um tempo de estudar, parece que cansa. Mas não, a gente não pode fazer isso. Tem que continuar estudando, tanto para melhorar o serviço, como ou passar em outro concurso, ou criar outra habilidade, né? E assim, para finalizar aqui, 6 regras que eu acho interessante para quem acabou de entrar no serviço público. 6 regras. Não parar de estudar, investir em educação financeira, não se prender ao padrão de consumo normal, com altos finanças, não fazer empréstimo consignado, poupar e investir no mínimo 20% do salário e criar outras fontes de renda. Eu acho assim, são 6 conselhos que eu me daria se eu pudesse voltar no tempo, né? Em relação a essa questão até de investimento, eu quero aproveitar aqui, se você já está conseguindo pelo menos bater, não vai investindo seguindo toda a dica que tem no YouTube. Ah, hoje é o dia disso, hoje é o dia da... Agora vai para os Estados Unidos, hoje é o dia da renda variável, deixa FGTS, todo dia tem uma dica, você tem que ir para os fundamentos, né? E eu quero até fazer aqui o oferecimento do curso do Bono, que eu me inscrevi, né, que eu fiz, Manual do Investidor, que você explica, você pega na mão da pessoa, acho que praticamente da caderneta de poupança, né, e leva até a questão da alocação de ativos, a montar. E eu queria que você falasse um pouco sobre o curso, né, e antes disso, eu aqui, quando eu falo no livro sobre essa questão do investimento, eu fiz até eu transcrevi uma fala de um vídeo teu, que eu achei muito interessante, quando você fala para a gente tomar cuidado com essas pirâmides, né? Você fala que assim, o tripé dos investimentos ela é composto por aporte, tempo e rentabilidade, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque você bota assim, você e seu dinheiro... Não, né? Fala um pouco sobre isso, porque quando tem um, não tem o outro. Isso eu queria entender um pouco melhor. Né, o tripé ele é segurança, rentabilidade e liquidez, né? E você sempre, qualquer investimento que você tiver, você não tem as 3 coisas. Você pode até ter 2 em alguns investimentos, ou uma só, mas como que você faz para ter as 3 coisas? É só numa carteira equilibrada. Isso. Então, partindo do pressuposto que você não vai ter as 3 coisas, não adianta você achar que você vai ter algo altamente rentável e altamente seguro ao mesmo tempo, porque essas coisas não caminham junto. Isso é da característica essencial de um produto de investimento. Ele é assim. Não tem... pessoas olham rentabilidades assim, astronômicas e falam assim, mano, por que essa rentabilidade aqui se você tiver um pouquinho de pensamento crítico, você vai falar, poxa, mas por que essa rentabilidade? Como é que é possível pegar uma rentabilidade dessa?
E muitas vezes aparecem rentabilidades tão astronômicas e às vezes a gente é levado, o que as pessoas sabem, né? Quem faz venda desse tipo de coisa sabe que você tem uma coisa que funciona muito em venda de coisas, é você trabalhar com medo e com a ganância. E as pessoas querem acreditar que aquilo ali pode ser uma reviravolta na vida delas. E aí elas acabam se metendo por ganância em situações que não são razoáveis, que você consegue matar de cara, inclusive as pirâmides. Então, sempre vem um negócio diferente, uma coisa, não, que esse é um sistema e tal. É sempre óbvio, você olha e fala assim, olha, se a pessoa tem uma empresa que é um sistema maravilhoso, que dá uma rentabilidade de, sei lá, 20% ao mês, 10% ao mês, cara, ela pode tomar um crédito e não precisa vender a empresa dela para ninguém. Ela, né? Porque o retorno dela é muito maior que a captação, o custo de captação. Não é esse o caminho que uma empresa cresce normalmente, abrindo mão de parte dela. Na verdade, você está sendo o próprio cara que está gerando a grana para o piramideiro lá. Então, se você pensa no tripé, você viu algo muito rentável, você sabe que não vai ter a segurança junto. E aí, o quão mais rentável for a possibilidade, menos a segurança vai existir, até chegar a um nível que a rentabilidade é tão grande que a segurança é tão inexistente que você vai colocar e vai perder, né? Então, é basicamente uma questão lógica, você entender como é que as coisas funcionam e não cair nisso. Eu acho que é por aí. Com relação à pergunta do curso que você me fez, do Manual do Investidor, né? Na verdade, o Manual do Investidor é o curso que está sendo feito com a Exame, né? Com a Exame Academy. Esse curso, na verdade, foi uma atualização do curso Investidor, ou Investimento Perfeito, que eu já faço desde 2015. Então, são 5 anos com esse curso. E realmente, qual é a ideia ali? É pegar aquele investidor que está começando, eu estou começando a guardar. Então, uma primeira parte a gente fala de todos os produtos financeiros, para a pessoa compreender os produtos, para ela entender o que é, as características, riscos e tal. E uma segunda parte que é assim, como é que você escolhe de acordo com as suas necessidades. Então, que é a grande chave do negócio. Como é que eu escolho? Eu vejo aqui um monte de LCI, LCA, ações, não sei o quê. Como é que eu escolho isso aí? Então essa é a resposta que eu quero dar. Como que você escolhe, como você divide, como você aloca, como você faz isso considerando a sua realidade particular, né? Poxa, uma carteira de investimento para mim é diferente da do GSE, que é diferente de qualquer pessoa, porque os nossos objetivos são diferentes, porque nós somos pessoas diferentes, né? Então essas coisas ajuda muito. O curso é feito com essa. Então, ele serve tanto para aquela pessoa que está começando do zero, quanto aquela pessoa que já tem noções de investimento, mas tem muita dúvida em como escolher. Então, serve para essas duas pessoas, para esses dois tipos de pessoas, e eu acho que ele ajuda muito, por isso que ele já tem há 5 anos, né? Uma coisa que eu não faço, Jessé, é ficar toda semana lançando algum conteúdo para as pessoas comprarem, né? Eu entendo que a minha contribuição é este conteúdo de alocação aí, e é ele que a gente trabalha. Então, quem quiser se inscrever, vai lá no site da Exame, na Exame Academy, e se inscreva. Eu não vou ficar criando toda semana nenhum tipo de curso para poder simplesmente ficar recebendo dinheiro do pessoal, né? Então, eu acho que é isso. Agora, eu gostaria de aproveitar também que tem algumas pessoas que perguntaram aqui no chat sobre o livro, como é que compra, como é que ele está disponível. Eu gostaria que você falasse disso também. Pronto. Bona, ele já está disponível para venda, o link de venda já chegou para a noite, a editora correu para fazer as alterações, chegou já às 6 e pouco. Eu coloquei aqui no meu perfil do Instagram, né, Finanças para Servidores, já botei na bio, basta clicar. Você já compra a via física, né, e a editora já está disponibilizando por esses dias o e-book, né, na Amazon e tudo, mas o link de venda já está no site da editora Dialética e no meu Instagram, Finanças para Servidores. No seu perfil no o link da bio. No link da bio é só clicar. Link da bio. Só clicar que já está no link da bio. Eu alterei, tirei a árvore, né, o tree lá, e botei o link mesmo para ficar mais destacado. E assim,
Também, como eu falei, a questão do digital deve estar saindo também por esses dias, mas agradecer a Dialética, né, que eles, no prazo, realmente, eu pedi para fazer umas alterações, porque quando a gente recebe o miolo, parece que tudo que você tinha para botar, você só lembra depois que recebe o miolo, né? Você lembra de muita coisa e assim, você vai... Bom, né, e aqui eu queria até falar aqui contigo sobre essa questão da mudança da mentalidade, né? Voltando só um pouco à questão aqui do servidor, que é a importância que a gente tem, como é que a gente pode fazer isso, né? Olha, eu já cheguei aqui até esse momento e agora, né? Como eu falei, realmente se conscientizar, fazer de tudo que você tem excesso, né? Por exemplo, a pessoa paga uma TV a cabo que não usa, uma academia que não vai, tem um aparelho de musculação que serve só para colocar toalhas, esse tipo de coisa, né? Que a pessoa não usa, né? Uhum. Então vai se desfazendo, junta uma pequena reserva, pelo menos, não ainda a reserva de emergência, mas pelo menos uma pequena reserva para que evite que ela fique indo para o cheque especial, né? Aí a partir daí, começar a quitar as dívidas da menor para maior, usando o método bola de neve, né? Que é do Dave Hansen. Isso já ouviu, conhece a obra dele, mas ele é um cara muito bom, né, americano, e ele fala muito da bola de neve, né? Vai ficar gravado, isso né? é uma visão legal, isso é uma visão legal que você colocou no livro, porque o normal, inclusive, assim, é aquela de a gente pagar as de maior juros. E essa proposição é diferente, é pagar da menor para maior, né? Que eu acho que é bem legal também. É uma visão que funciona, de fato. O negócio é pagar, né? O que eu vejo de você pagar da menor para maior é que ela vai estimulando você. Quando você vê diminuindo, Sim. né, aquilo a continuar pagando. E aí lá no livro, assim, pelo adiantado, a gente não vai entrar em todos os detalhes, que até para as pessoas terem mais curiosidade, né, para adquirir, lógico. Claro. Mas a gente fala lá, eu fiz um passo a passo, usei como base tanto os ensinamentos do Dave Hansen, que ele na realidade é americano, ele tem um curso lá de 7 passos, né, que ele chama de baby steps, mas para a realidade do servidor brasileiro, aí a gente condensou em 5, né, em 5 passos que eu acho que fica melhor. E assim, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que buscar também trabalhar com inteligência financeira, que a inteligência financeira é a aplicação prática da educação financeira. E a gente tem que buscar se educar os filhos. Hoje, felizmente, a partir desse ano, é necessário o ensino da educação financeira como uma competência, né? Segundo o MEC, ela não é ainda uma matéria autônoma, mas esse estudo tem que ser dado já. Estava até falando com minha esposa sobre isso, porque na escola das crianças, a regra é ensinando, você tem R$ 20, vai no shopping, quanto que você consegue comprar? Quantas bonecas? Quando na realidade, tinha que ter outros exemplos. Quanto que se juntar, quanto que vai ter guardado. Então, é uma mudança que vem, até eu chamo de vícios financeiros geracionais. E são os vícios que a gente vai passando, que a gente recebe dos nossos familiares, né, e vai passando. Então, chega um momento que a gente tem que quebrar. E isso acontece tanto pelo contágio, ou mesmo você criar vergonha na cara, estudar e se policiar. Pode ser pelo casamento também, pelo contágio, né, e cortar isso. Porque meus pais gastavam assim, não importa. A gente tem que, a partir daqui, buscar mais qualidade de vida, porque quando o servidor, principalmente, recebe seu salário e deixa... Bona, aumentou agora o limite do consignado para 35%. Rapaz, você pega 35% do bruto, dá quantos por cento do líquido? Dá quase 60%. Então você está dando aquele dinheiro ali para o banco e você está tirando aquele dinheiro da sua família. Você está adoecendo porque está tendo mais privações. E a educação financeira, encaminhando aqui, ela liberta, né? Ela liberta e nos dá segurança para seguir em frente. Uhum. Deixa eu ver aqui. Não, voltou. Peraí, deu uma travadinha aí. Voltou. Voltou, pronto. E é isso, bom, eu queria saber, vamos caminhando aqui para as considerações, eu queria saber, assim,
O que mais que você tem para trazer dessa sua experiência do mercado financeiro, mas para os servidores públicos, né? Como que nós, como servidores, podemos fazer para ter essa mudança de mentalidade? Bom, vamos lá. Só lembrar que você falou do Dave Ramsey, né? E eu acho sensacional o canal dele. Ele é um cara que faz um canal já há muitos anos, ele faz uns programas ao vivo e a produção é incrível, né? Aquelas coisas de americano, faz aquelas produções maravilhosas, pessoas chegando ao vivo, ligando, não sei o quê. É fantástico. Eu acho muito, muito bacana o trabalho que ele faz lá nas lives e tal. Realmente, e há muito tempo, né? Há muito tempo que ele está aí fazendo isso. Bom, o que eu acho, Gessé? Eu concordo com você plenamente quando você fala da importância disso ser introduzido, quebrar paradigmas, não ficar preso àquela coisa, então por isso, ó céu, meu Deus, blá blá blá. Né? É uma questão da gente tomar uma atitude e fazer. Agora, quando você começa a estudar, que aí é o lance, você pega um livro, você começa a ler, você começa a se interessar no assunto, você descobre que existe uma trilha que você deixou para lá na sua vida. E essa trilha é muito importante, é aquilo que a gente chama, no aprendizado e tal, de uma soft skill. Né? É aquele tipo de habilidade que você não aprende, por exemplo, numa faculdade, dentro de uma grade normal, não vai aparecer, porque aquilo não é o assunto central daquele curso que você está fazendo. Porém, é uma habilidade que vai te ajudar a ser um profissional melhor, a ser um indivíduo melhor, e quem aprende esse tipo de habilidade, é a mesma coisa de gestão do tempo, as pessoas que sabem, conseguem gerenciar bem o tempo, você consegue ser mais eficaz, você consegue ser mais